Peço desculpa, só estamos a ver se o streaming está a funcionar também no YouTube. Já está. Então, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Como é habitual, eu presto algumas informações antes do início dos trabalhos e começo sempre pelas substituições. Neste caso, hoje não está presente a Maria João, que é substituída pela Sônia Silva, não está presente o David Assunção, que é substituído pela Daniela, que ainda não chegou. Já devia ter chegado. Dona Cristina Martins é substituída pelo Xavier, certo? E o Ivone Couto não está presente, é substituído pela Tatiana, que não é estranho. Não. Isto em relação aos pedidos da substituição. Depois, informar que foi recebido uma proposta do Bloco de Esquerda sobre a criação de uma atividade de cinema ao amigo, depois está a dar a palavra não para o Ivone para que apresentem a proposta. E depois também foi recebido um pedido de Ivo Gomes, que está aqui presente, para que cessasse antes do prazo indicado, o prazo que foi concedido, uma cessação antecipada da suspensão do segundo mandato. Isso é um tema que tem que ser abordado em ordem de trabalhos e por isso é que motivou a alteração da ordem de trabalhos. Podia ter ficado como ponto 4, mas pronto, ficou como ponto 1. Sem mais delongas, eu dou a palavra ao público e pergunto se alguém quer participar, se alguém quer tomar a palavra. Digam os nomes, por favor. Fernando Oliveira. O Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. E Simão Rodrigues. Você, Fernando, tem a palavra. Se quiser. Logo aqui, tinha duas questões a colocar ao Sr. Presidente da Junta Freguesia, em que a primeira questão é o seguinte: as obras que estão a ser feitas na rua de Luís de Camões são da Junta de Freguesia? Trata-se destas obras aqui, desta rua. São, caso sejam, queria perguntar. Ainda estava aqui a escrever, a contar. As obras na rua Luís de Camões. Sim. Se estas obras. Se é possível chegar aqui, só para identificar. Se é da Junta Freguesia. Sim, é só para identificar um bocadinho. Ok, já estou a identificar. Obrigado. É só. Caso as obras sejam da Junta, perguntava se está prevista a pavimentação do caminho de acesso. Ou seja, deste caminho de acesso está previsto a pavimentação do caminho. Do caminho. Sim. De acesso. Já posso ver? Sim, sim. Ok. Destas obras, de acesso aqui está. Sim, está prevista a pavimentação. A questão seguinte, que é a segunda questão, tem a ver com o contrato que a Junta de Freguesia fez com António José Alves de Pinho para a limpeza e manutenção dos espaços ajardinados da freguesia por 20.160 € mais IVA. Foi feita através de uma consulta prévia.
Esta habilidade é muito usual quando os valores ultrapassam os 20.000 euros e, como tal, não permite o ajuste direto. No entanto, de acordo com o portal dos contratos de contratação pública, base.gov, a consulta prévia foi feita apenas a uma entidade, que na prática é um ajuste direto. A questão era se podia explicar porque é que não perdeu mais orçamentos. Não, era só estas duas questões. Obrigado. Obrigado. Eu dou a palavra então ao Sr. Simão Rodrigues. Simão Rodrigues. Muito boa noite, Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, Executivo, Deputados e Restantes da Assembleia. A primeira pergunta é: para quando é que está previsto a conclusão das obras de reabilitação do edifício da Casa da Quinta do Inspetor? E quando está prevista a mudança dos serviços da Junta de Freguesia para este novo edifício? A segunda pergunta: qual o valor dos empréstimos que a Junta teve de fazer para estas obras e quando termina o seu pagamento? É só. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente. Obrigado. Bem, boa noite a todos, os presentes, a Presidente, os membros da mesa da Assembleia, o público aqui presente e quem nos vê lá em casa, nas redes sociais. Temos aqui duas pessoas que fizeram a sua intervenção, uma o Fernando Oliveira e outra o Simão Rodrigues. O Fernando Oliveira levanta algumas questões, nomeadamente de obras que estão a acontecer na rua Luís de Camões. Pensava que era alguma obra, portanto, estão a fazer lá um alagamento. Pensava que era uma obra, um edificado qualquer, por isso é que eu não conseguia identificar o local e pedi a fotografia para ver mais perto onde é que ficava. E também portanto, quem é que é responsável, se a Junta de Freguesia é responsável por aquele alagamento, digo que a Junta de Freguesia não é responsável por aquele alagamento. O que a Junta de Freguesia fez foi, uma vez que está a ser feito aquele alargamento, solicitou à Câmara a ver se era possível fazer um alinhamento diferente daquele que lá está, no sentido de proteger as casas ou o outro lado, uma vez que ainda não está nenhuma edificação do lado que está a ser feito o alargamento, a ver se na estrada podia-se para fazer passeio de um lado e do outro. Uma vez que temos casas do outro lado à face da estrada, tem lá uma varanda e penso que uma escadaria também na face da estrada, o que vai ser muito difícil, nos tempos mais próximos, construir-se lá qualquer tipo de passeio sem a demolição, ou melhor, porque obriga certamente à demolição daquela escadaria ou da varanda. Portanto, para dizer o que nós pedimos foi se era possível fazer algum alinhamento diferente daquele que lá estava. Disseram que não. Portanto, foi essa a nossa posição, a intervenção naquela zona. Depois, uma vez que está a ser feito a rua lá naquele alargamento que foi apresentado, e se é a Junta que vai pavimentar, conforme disse, o alargamento
não é da responsabilidade da Junta, naturalmente que aquele alargamento que foi feito também lá para dentro não é da responsabilidade da Junta. Sei que vai lá nascer uma casa, e, portanto, é o proprietário que está a fazer. A Junta não tem qualquer intervenção naquele espaço. E depois faz uma segunda pergunta, que é a consulta prévia, ou uma entidade, porque é que só foi feita uma entidade, na base do Fernando, não sei se posso, Sr. Fernando, Sr. Fernando Oliveira. E agradeço que esteja a ver os documentos da Junta, isso é bom sinal. Uma coisa é, quantas entidades é que nós consultamos? Outra é, quantas entidades participaram no concurso? Ou seja, deram o valor. São coisas distintas. Portanto, disse uma coisa, mas misturou os dois assuntos. Uma coisa é, quantas entidades nós consultamos e quantas entidades participaram? Participou uma, é verdade. Quantas consultamos? Consultamos mais. Pronto. Aí está respondido a pergunta e passamos à frente. Está? Obrigado. Senhor Simão Rodrigues, para quando está prevista a conclusão das obras da Quinta do Inspetor? É um assunto que nós trazemos aqui um pouco no quarto ponto da ordem de trabalhos. Não há previsão. Temos aqui no quarto ponto da ordem de trabalhos uma proposta de segunda alteração modificativa do orçamento, para incluir verba. Portanto, a obra está um pouco parada, não temos, está em andamento daquilo que podem, mas está um pouco parada, não temos previsão de conclusão da obra. E qual o valor dos empréstimos? Eu penso que o Sr. Simão esteve aqui na última sessão. Fez, não sei se foi o senhor, se foi o seu colega do lado, fez uma pergunta se a Junta tinha dívidas. Recorda-se a resposta que eu disse, que eu dei? Qual foi a resposta? Agora já não me recordo. A Junta não tem dívidas. Logo, se Sim, essa parte. a Junta não tem dívidas, não recorre a empréstimos. E, portanto, acho que é uma pergunta extemporânea e fora de contexto, porque já foi respondida na última sessão. Tem mais assunto para dizer? Muito bem. Passamos então ao vou encerrar o período para o público. Passamos então ao período diante da ordem do dia. E eu pergunto quem se quer inscrever para tomar a palavra. Nós vou seguir a ordem dos braços que se foram. Comecei pelo Inês. Muito bem, eu dou a palavra então à Inês Amorim. Vocês ficaram um bocadinho a mesa. Aproveito para dar os meus cumprimentos ao Presidente da Assembleia, Presidente de Junta, ao equipe do Executivo, os meus colegas de bancada e de mesa e a todos os presentes, os melhores cumprimentos. A minha intervenção prende-se com a intervenção da Assembleia anterior e eu pedi ao Executivo que me fizesse chegar documentação relativa à pavimentação, à 10ª fase da repavimentação das ruas, e não foi feito chegar qualquer documento, portanto vamos lembrar desse meu pedido e reiterá-lo. Obrigado. Eu passo a palavra ao Salvo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar os membros da Assembleia, incluindo também apenas o Executivo, todos os que nos assistem cá na Assembleia e também quem nos vê através das redes sociais. A minha intervenção hoje prende-se aqui com não uma questão, mas talvez abrir aqui
uma janela de oportunidade para que o Executivo nos possa clarificar aqui um tema que vem sendo debatido quase constantemente nesta Assembleia, que são as limpezas da freguesia. Para não ser maçador e não estar sempre a falar do mesmo tema, a abordagem será diferente. A Junta de Freguesia integrou novos funcionários, portanto, o que eu queria saber, em parte, do Executivo e na voz do Sr. Presidente, é como é que tem corrido essa intervenção, nos pudesse dar algum feedback, porque julgo que é mais ou menos notório e manifesto ainda a insatisfação que os fianenses vão sentindo relativamente àquilo que é a intervenção mais visível, que é a limpeza da freguesia. Muito obrigado. Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Francisco Pinto, por favor. Eu, que estão claros na cara com o candidato. Estou a dizer um assunto que penso já trouxe várias vezes, que é a situação do parceiro da Rua das Escolas, da Rua Coelho de Castro. Que agora aparece usado e queria saber qual é a situação de 50. É só isso. E, por último, escolher para falar Tatiana. Muito boa noite, quero cumprimentar em primeiro lugar todos os presentes na sala, quem nos vê também online. A primeira questão que trazia aqui ao Executivo era uma questão muito importante, também já foi abordada por parte do movimento do PS, relativamente à limpeza. De facto, é uma questão que nos traz cá praticamente todas as sessões da Assembleia de Freguesia e queríamos, portanto, reforçar face à contratação de elementos para a junta, e uma vez que no dia a dia não vemos que isso reflita na limpeza das valetas, queremos tentar perceber o que mais é preciso para esta freguesia ter uma limpeza e um cuidado digno de um lugar que se chama cidade. Relativamente ao parque infantil, também queríamos tentar perceber porque é que o piso está constantemente degradado, portanto não tem condições de segurança para as crianças que lá estão, o que é grave quando ainda por cima é o único parque infantil que temos disponível para as crianças da freguesia. Por último, o Bloco de Esquerda queria apresentar uma proposta. O Sr. Presidente, posso apresentar? Portanto, é uma proposta que é intitulada Cinema ao Ar Livre. O Bloco propõe à Junta de Freguesia uma proposta que é uma proposta cultural que surge como uma oportunidade nova, nunca foi experienciada aqui na freguesia, de cinema geográfico, e que permitiria que o cinema estivesse acessível a todos os públicos fianenses. Portanto, colmatar uma lacuna cultural que é significativa, quer na freguesia, quer no concelho, apesar de ter cerca de 141 mil habitantes, tem um contacto muito fraco com o cinema. Portanto, então, criar um espaço de partilha entre diferentes gerações, criar também convivência e conhecimento de obras cinematográficas com a salvaguarda dos direitos de autor. Além do entretenimento, a proposta visa também o fomento de diálogo, a troca de experiências entre fianenses e também de mais fianenses, ou também chamar pessoas de outras freguesias. Quanto ao local, propõe-se aqui como local apropriado para a realização da iniciativa o parque de estacionamento das piscinas municipais, por se considerar que é um local relativamente amplo, estratégico, permite que os espectadores assistam aos filmes quer ao ar livre, quer também no conforto dos seus carros, no estilo drive-in. É também um espaço que permite a acessibilidade a todos. O sucesso deste projeto depende necessariamente da colaboração entre a Junta de Freguesia de Fiéis e a Câmara de Santa Maria da Feira, com o apoio técnico de especialistas em som, em imagem, propôs a realização de uma sessão inicial, como um evento piloto,
de forma a avaliar a reação da população, o impacto que a sessão terá na comunidade e também permitir ajustar detalhes mais técnicos que possam, depois em futuras edições, ser melhorados. Acreditamos que esta iniciativa reaviva o sentido de comunidade e promoverá a cultura, proporcionando aos habitantes pendentes e seus vizinhos momentos memoráveis. Merecendo o apoio de entidades locais, o projeto Cinema ao Ar Livre 4505, ou outro nome a definir pela Junta de Freguesia ou pela própria Assembleia, certamente tem potencial para se tornar um marco cultural na região, enriquecendo a social e culturalmente. Obrigada. Muito obrigado. Esta proposta será votada no final. Damos a palavra agora. Damos a palavra ao Sr. Presidente. Depois vamos para a altura de discutir a proposta. Eu dou a palavra outra vez. Boa noite. A Inês, neste estou em falta com a Inês, tento amanhã suprimir essa lacuna, essa falta que tenho. É mandar o e-mail que enviei para a Câmara com as nossas sugestões da pavimentação da 11ª fase, certo? É isso que eu estou a sugerir. Nós tínhamos falado em que fase é que estaria a 10ª. O Presidente Junta disse que nos faria chegar as propostas para a 11ª. Exatamente. As propostas que nós mandámos para a Câmara, o que foi dito na altura, retomo também aqui, é que nós mandámos as propostas para a 11ª fase e ficaram de nos chamar a nós, o Executivo, para negociar, uma vez que mandámos uma série de, muitas, mais para aquilo que eles nos vão certamente financiar para se construir. Portanto, eu tento amanhã fazer isso, a altura passou. Confesso, só viram um e-mail, agora quero estar atento, farei isso também. O Vítor Gonçalves, e se me permitem também pegar aqui na Tatiana, falar aqui na questão da limpeza e juntar as duas propostas, se for possível, ou as duas, porque são unânimes naquilo que estão a falar. Vítor Gonçalves fala aqui na integração dos funcionários, de que forma é que isso está a acontecer. Nós tivemos, portanto, 3 funcionários, um concurso, abrimos um primeiro concurso ficou certo, abrimos outro e foram selecionados 3 funcionários. Um já entrou ao serviço, os outros 2 entraram ao serviço esta semana. À parte disto, também, ou junto disto, só para terem uma noção, nós temos um funcionário que tem uma taxa de ausência ao trabalho de 60%, o outro tem cerca de 28% e um também que tem cerca de 27%. Porquê? Desde um que já entrou, já teve baixa, o que nos limita muito na nossa forma de atuar. Acreditamos que a partir da próxima semana já estaremos mais ou menos confortáveis em termos de atuação. Esta semana já se viu algumas melhorias nesta situação. Na questão das limpezas, por exemplo, aqui na rua das escolas, andamos na zona da ICAL, no Regato, chegando lá à Estrada Real, parámos para ir para a rua das escolas para dar o conforto necessário aos jovens e às crianças que, a partir da próxima semana, vão entrar em aulas, aqui, para depois voltarmos novamente para a zona de Ferradal. À parte disso, começámos a fazer e a requalificar já o tanque do Redondo, também uma das propostas que foi votado aqui e por alguns foi votada, já estamos a fazer, portanto, já com estes funcionários que nós temos. É natural que, eu tinha dito na última Assembleia, que até ao final de agosto teria a freguesia mais ou menos limpa. Só que atrasou tudo por várias razões. Primeiro, porque os funcionários só puderam entrar 2 deles esta semana. No dia 2 de setembro, tinham que dar o tempo à casa. E depois também as ausências ou as baixas que nós não controlamos, por doença, como é lógico, cada um tem os seus direitos, depois também as férias, não foi possível controlar isso. Pensávamos que os funcionários iriam todos entrar em pleno em julho, o que não foi possível, portanto, é uma preocupação, conforme disse,
atualmente a minha maior preocupação é essa, a questão da limpeza da freguesia, mas estamos a atuar de uma forma e de outra. Também não esquecer que, por exemplo, hoje fizemos 4 cargas de monstros de lixo que é depositado, que é abandonado junto aos ecopontos, fizemos 4 cargas e não conseguimos limpar os ecopontos todos. 4 cargas. Só para estarmos aqui perto, lá, perto da escola de Sotelo, portanto, sabem quem passa lá a ver e outros pormenores. Para terem uma noção, há ecopontos que são críticos e que já pedimos às pessoas que vivem lá para tentar identificar uma matrícula, não é preciso falar com as pessoas que depois nós atuamos, nomeadamente o ecoponto mais crítico que nós atualmente temos aqui em Fiéis é na Rua do Carvalhal, depois da Junta, e começa a ser também um bocado, pela beira do Infantário, já está a ser um bocado caótico. Portanto, pedimos a toda a população que quando se verifica alguém a depositar ou a abandonar o lixo onde não deve fazer, que nos informe para nós podermos atuar. O Francisco fala aqui no passeio da Rua Coelho e Castro. As grades que lá estão são da Proteção Civil. Nós pedimos esclarecimentos à Câmara sobre a situação e eles voltaram a dizer que tinham notificado o proprietário para construir aquele muro. Aquilo é da responsabilidade, porque está mais baixo. Já está da responsabilidade do proprietário. Francisco, desculpe. Estava à procura. Estava a tentar ir. A Tatiana fala aqui no piso do Parque Infantil do Monte das Pedreiras, que está assim, vai ser todo demolido, portanto não faz qualquer sentido estar a gastar dinheiro lá naquele piso. Há uma demolição daquele espaço, porque faz parte integrante da qualificação do Monte das Pedreiras. Portanto, é uma questão agora de meses. Não sei se querem dizer alguma coisa. Agora então passo à discussão da questão da proposta do Bloco sobre a criação de uma atividade de cinema ao ar livre. Já foi apresentada, passa a discussão e depois no final a votação. Quem quer manifestar sobre a proposta? Sei lá. Boa noite a todos. Esta proposta do Bloco, eu apenas só queria lembrar que já está em funcionamento. Em 2017, por proposta da CDU, em Assembleia Municipal, foi aprovada e depois passou a vigorar e tem andado ou andado por aí. Portanto, faz todo sentido reforçá-la, sim senhora, mas ela está em vigor. 2024, que eu saiba, ainda não houve nenhum. Não houve. Portanto, está parado. Portanto, faz todo sentido reforçá-la. Em Fiéis, também já cá esteve, que eu vi isso foi mesmo muito, infelizmente, não é? Porque a afluência foi mesmo muito, muito nula, e talvez por aí a Câmara Municipal não tenha dado uma grande continuidade ao evento. De qualquer das formas, nós, ao longo destes anos, temos sempre apresentado as nossas propostas, o Presidente, e reforçado que é uma excelente proposta, que ele aqui apresenta. Nós temos reforçado isso quase todos os anos, e a questão é mesmo só que ela está implementada desde 2017. A Câmara é que se calhar tem falhado, porque não a tem trazido nem a Fiéis, nem quase a lado nenhum. Disse. Obrigado. Ora, boa noite a todos. Quero cumprimentar por princípios os membros da Assembleia, caros cidadãos aqui presentes, o Sr. Presidente e os membros da mesa de... Eu venho aqui hoje, em nome da bancada do PS,
PSD partilhar a nossa posição em relação ao projeto de cinema árvore proposto para a nossa freguesia. Antes de mais, queremos sublinhar que o PSD sempre apoiou iniciativas que promovem a cultura e fortalecem o sentido da comunidade. Conhecemos o valor deste projeto e o seu potencial para proporcionar momentos de convívio e lazer aos espinhenses. No entanto, não podemos deixar de expressar algumas reservas em edições anteriores. E em eventos semelhantes, a adesão do público foi infelizmente muito reduzida. Além disso, o espaço proposto no estacionamento das piscinas municipais com apenas 800 metros quadrados. Demasiado pequeno para, neste caso, para automóveis, e assim, se fosse só para pessoas, muito bem. Agora, para automóveis, é muito pequeno. E a logística dos custos, especialmente no formato de drive-in, a logística e os custos associados também são consideráveis, o que levantam preocupações. Apesar destes desafios, a nossa bancada, após exploração, vai se abster da ideia deste ponto. Se me permitem, eu queria fazer só uma dúvida que me surgiu aqui à Tatiana, se me permite. Normalmente eu não devo falar destas coisas. Mas tem a ver com o uso da sigla 450. Eu queria perguntar se está associada ao projeto que esta escola tem em funcionamento há algum tempo. Porque se não for assim, parece que deviam ter perguntado se a podiam usar ou não. Se eu tiver associado, acho que faz todo o sentido, ou então mudam o nome. Eu não digo que A iniciativa que a escola estará a usar com a mesma sigla. não é. Não tem a ver com o cinema, tem os fiéis da 4565, aquela. Só isso é. Acho que até pode ser uma grande ideia, mas usar a sigla para já, que já está Depois já está instituída, associada a uma outra. parece que a proposta é aqui da escola. Acho eu. Se a marca não estiver registrada, pode ser usada. Como? Se a marca não estiver Já registrada, sei, pode já ser sei, por usada. isso é que eu digo que pode ser entendido como um uso abusivo, não é? Só isso, um uso abusivo, não é nada. Acho que faz todo o sentido de falarem. Para não terem o nome, acho que não falarem, é apenas a minha. Eu creio que estará associada ao facto de ser um código postal. Ainda assim, Sim. na nossa proposta deixámos bem claro que era uma proposta que o Bloco propõe, Certo, mas não, se houver discordância, poderás utilizar Eu acho que é só bom esclarecer. Esclarecer. De resto, até se conseguir associar. É um programa vasto, atividade, pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Porque então, passamos à votação desta proposta. Quem vota contra, quem se abstém e os restantes votam a favor. Portanto, são 7 votos a favor, 8 votos a favor e 5 abstenções. Certo? E fica aprovada a proposta. Com esta votação, passamos então ao período da ordem do dia. Sendo que o primeiro ponto tem a ver com o pedido que foi enviado pelo eleito Guido Gomes há dias, solicitando ou requerindo o pedido de cessação antecipada da suspensão do mandato. Portanto, este processo é um processo que tem passado pelo crivo, entre aspas, da Rua Plenária da Assembleia e tem efeitos a partir do momento que seja aprovado, tem efeitos a partir da próxima, quando for aprovada a minuta de ano. E eu queria perguntar se alguém se quer manifestar em relação a esta questão. Pronto, se ninguém se quer manifestar, o pedido está aprovado e tem efeitos a partir já da aprovação da minuta, a partir de já. Logo, se a minuta esteja pronta, para todos os efeitos será a minuta. Sendo assim, passamos ao ponto segundo, que é a discussão e votação da ata de sessão da Assembleia Ordinária de 25 de junho
E eu queria perguntar se alguém se quer manifestar em relação à ata, se alguém quer apontar alguma coisa. Pedimos apenas a correção do nome na página 8, na linha 8, onde se lê Filipa Andara, deve ler-se Filipa Dara. Página 8, não é? Dara. É correto, é uma grade mesmo. Linha 8 da página 8. Pronto. Será feita a correção e enviado depois a opção. Ok. A todos. E passamos então à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, fica aprovada por aqueles que têm, que estão habilitados a votar. Neste caso, Vítor Gonçalves, Inês, Nelson, Rolando, Bruno, Rafael, eu, Francisco. a Sónia e o Sr. Francisco. Bem, não podem nem votar nem o Xavier, nem a Tatiana, nem a Daniela, nem o Francisco. Isto não tem nada. Dá para aí 9 votos. Fica aprovada que são 8 votos, que é unanimidade dos que estão a votar. Passamos ao ponto 3, que é a informação sobre a atividade e situação financeira da freguesia, o caso habitual, o dispositivo, ao executivo, e a palavra que apresenta Então, Valdemar, neste ponto eu passo sempre a palavra ao tesoureiro, Joaquim Santos. Boa noite a todos. Eu passo a dar a situação financeira da Junta em 31 de julho. Do lado das receitas, tivemos de impostos 4.620 euros, taxas, multas e outras penalidades 13.119 euros, rendimentos por propriedades 9.248 euros, transferências correntes 143.865 euros, venda de bens e serviços 276 euros, outras receitas correntes 2.070 euros, totalizando nas receitas correntes 173.200 euros. De receitas capital tivemos transferências capital 87.133, o saldo da gerência anterior 174.708, totalizando as receitas capital 261.841. Total geral 435.041. Relativamente às despesas, tivemos despesas com pessoal 49.344 euros, aquisição de bens e serviços 51.078 euros, juros e outros encargos 69 euros, transferências correntes 15.609. O totaliza de despesas correntes 116.100 euros. De despesas capital, tivemos em aquisição de bens capital 152.085, que é o total, e o total geral é os 268.186 euros. Isto é a situação financeira da Junta em 31 de julho. Quem quer tomar a palavra? Ninguém? Então, se não há questões, passamos imediatamente ao ponto 4, que é o último ponto desta ordem do dia, e que deve ser a apresentação, a discussão e votação da segunda revisão orçamental modificativa ao orçamento e PPI. Agora estou fazendo alguém. Passo a palavra ao Presidente da Junta, António Valdemar. Boa noite. Nós trazemos aqui a esta Assembleia uma segunda alteração modificativa orçamental, quer da receita, quer da despesa. Por força de vários fatores, tivemos
duas eleições este ano e a última eleição, a eleição legislativa, foi feita a formação, pelo que nós tínhamos previsto no orçamento só duas eleições e ou há uma necessidade de pagar as senhas de presença à formação às pessoas. E, portanto, há necessidade de colocar essa rúbrica nessa rúbrica, o valor nessa rúbrica. Depois também há uma necessidade, ou melhor, nós fizemos uma candidatura ao PRR, que nos foi contemplado com as acessibilidades em 13 mil euros. Colocámos o elevador da Quinta do Inspetor e foi aceito e foi, portanto, 13 mil euros para entrar esse dinheiro. Também temos uma série de alargamentos no valor de à volta de 30 mil euros, protocolados com a Câmara. Já fizemos um na rua Fernando Pessoa, vamos agora brevemente avançar na Estrada Real e assim sucessivamente. Portanto, temos uma série de protocolos que queremos executar este ano e, portanto, há necessidade de executar essa despesa. No entanto, o que nos chama mais aqui é a questão do valor que a Câmara aprovou, a reunião de Câmara, em 12 de agosto, de cerca de 50% do valor que nós pensamos que seja o valor necessário para a conclusão da obra da Quinta do Inspetor, cerca de 130 mil euros, em que a Câmara dá 69 mil euros e, portanto, nós temos necessidade de alocar aqui e o restante no próximo ano. Esta necessidade, em primeiro lugar, dizer que o Nelson, na última Assembleia, perguntou, já disse que nós tínhamos uma verba de cerca de 30 mil euros a mais na rúbrica da Quinta do Inspetor. Não soube explicar na altura o porquê das 30 mil euros, passo a explicar. A rúbrica está completamente fechada com a questão da empreitada e da fiscalização. Esse dinheiro deve-se à fiscalização e não a trabalhos a mais que estavam já contemplados ou possam ter vindo a ser contemplados. Portanto, isso é para ajudar o raciocínio da última Assembleia, que não foi tão correto quanto devia ter sido, porque também não tinha os dados que fui estudar e estou agora a dar. Estes valores, então, que nós trazemos aqui é para, portanto, que a Junta de Freguesia seja possível aceitar esse dinheiro para o seu orçamento, para poder fazer face às suas despesas. Quero dizer que o porquê é que nós estamos com estes valores, assim, mais ou menos dos 130 mil euros, deve-se exclusivamente, nós fazemos reuniões periódicas, temos um draft feito, não está nada fechado, e onde o empreiteiro dá algumas ideias, nós também, e a fiscalização, mas pense quase exclusivamente, ou na sua maioria, na questão das madeiras, que estão podres, algum soalho, e verificou-se que até as traves, as vigas, as traves mestras, estavam com fundo, precisavam de ser tratadas. Também a impermeabilização dos terraços, verificou-se que estavam em infiltração a acontecer com muita frequência, e, portanto, e também as paredes, a regulação das paredes. Prende-se mais ou menos com isto, depois há outras coisas com menor dimensão, como, por exemplo, o aumentar o número de caixas elétricas, ou a modificação de uma caixa ou outra de saneamento. Portanto, é isto que está aqui em causa, é trazer a esta Assembleia a possibilidade da Junta de Freguesia receber estes valores para fazer face à sua despesa. Muito bem, eu dou a palavra a quem tiver intervido agora. Siga a ordem. A palavra, Inês. Então, em relação a este ponto, eu assumo desde já ignorante, mas do que eu tenho tentado perceber, ou que me é dado a perceber,
achismo, não podem ser feitos com algumas madeiras podres, algum soalho. Para se chegar a este valor tem que haver um orçamento, tem que haver comunicações prévias entre o empreiteiro e o dono de obra, tem que haver mais sumo do que o que foi dito aqui. O que nos foi dito aqui foi: vamos aprovar isto para aceitar o dinheiro da Câmara. Isto não é assim que funciona. Eu vou explicar um bocadinho à burro o que é que nós podemos atrair com isto. Nós podemos estar a aprovar uma coisa absolutamente ilegal e ser responsabilizados por coisas ilegais. Portanto, quando digo isto, digo, nós, membros da Assembleia, ao aprovar uma proposta destas, temos que ter muito mais elementos do que nos foram trazidos. Eu tive o cuidado de pedir alguns desses elementos que não me foram enviados, designadamente um orçamento para chegar a este valor. Eu não posso passar um cheque em branco, nem à Junta, nem à Câmara, nem no empreiteiro. Não é assim que funciona, pelo menos na minha perspectiva. Dizer que algumas madeiras estão podres, algum soalho foi levantado e tem fungo, é preciso impermeabilizar o terraço, é fácil. Dizer que vamos gastar 10, 20 em madeiras, que vamos gastar X em pedra, X, é isto que tem que ser dito aqui. O orçamento da obra, depois de fechado, ou seja, depois da obra adjudicada, não se pode mexer com achismos. Não se pode dizer, devemos gastar aqui mais ou menos 130 mil euros, que foi isto que o Sr. Presidente Junta veio dizer. Isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Faltam-nos muitos elementos que deviam ter sido trazidos ao nosso conhecimento. Acho irresponsável quem vier a aprovar esta proposta. Obrigado. Passo a palavra novamente. Não sabia, peço desculpa. Boa noite a todos. Sr. Presidente, para além dos alargamentos que já mencionou, queria saber se há mais alargamentos programados até o final do ano ou até o final do mandato, e se sim, quais? Obrigado. Nelson, Chaves, por favor. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Complementar. Desculpa. Já varia isso. Deixa-me explicar outra vez. Não, eu naquela. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e a mesa da Assembleia, Sr. Presidente de Junta e Executivo, colegas de bancada, público aqui presente, público que nos assiste em casa. Sr. Presidente, além das questões relativamente à obra da Quinta do Inspetor que a minha colega levantou, eu tenho aqui algumas questões mais de ordem financeira e de ordem de gestão da freguesia. Nomeadamente, corrigir o Sr. Presidente. O Sr. Presidente pede uma alteração de aumento de despesa de 69 mil euros. No entanto, não é esse o valor que a Câmara irá dar. A Câmara irá dar 50% do valor que for gasto na obra, até aos 69 mil euros. Portanto, se pretendemos, se está previsto um gasto de 130 mil euros, a Câmara irá dar à freguesia 65 mil euros e não 69 mil euros, que é o que está protocolado e é o que foi votado em reunião de Câmara. Relativamente ao valor gasto na obra, demos conta de que nesta revisão orçamental está dotada, a rubrica está dotada em 400 só.
só para não dar nenhuma imprecisão. Portanto, aqui está, em 423.772 euros. A quando da última revisão orçamental, a dotação da rúbrica ficou nos 387.372, portanto, temos aqui um aumento de 36 mil euros. Vamos precisar de mais 35 mil euros, portanto, a minha questão prende-se onde é que a Junta pensa ir buscar esse dinheiro, que rúbricas é que pretende preferir para que as mesmas sejam, para que esse valor seja englobado na obra da Quinta dos Coletores. E já agora, o Sr. Presidente disse que há pouco não tinha uma previsão para o final da obra, que era inclusive, portanto, substituir madeiras, tratar madeiras. Penso que o empreiteiro poderá ter dado um prazo de obra além dos 365 dias que foram assinados a quando do lançamento da obra. Pode ser o tempo a mais para essas retificações. Obrigado. Obrigado, Nelson. Dou a palavra à Tatiana. Quanto a esta proposta de alteração do orçamento que o Executivo propõe, apraz-nos, se calhar, fazer uma comparação com quaisquer obras que qualquer um de nós possam fazer nas suas casas, e qualquer um de nós também sabe que pode prever um orçamento de 5 mil, mas afinal não foram 5 mil, chegou ao final, foram precisos 6, ou 7, o que for. E nós chegamos ao fim e pagamos mais esse valor e sabemos nós qual foi a rúbrica, digamos assim, qual foi a parede, qual foi o eletrodoméstico, onde tivemos que gastar mais um bocadinho, é o dinheiro nosso. Quando estamos a tratar com o dinheiro público, temos que ser um bocadinho mais cuidadosos na forma como justificamos ao público esse aumento da despesa. Dado que esta proposta de alteração orçamental nos é trazida sem qualquer documento anexo que vá justificar o aumento, portanto são linhas muito curtinhas, o Bloco de Esquerda entende que não está munido de informação suficiente para que possa votá-la favoravelmente. E depois temos uma outra questão, que é, dada a necessidade de uma segunda alteração, e portanto o orçamento inicial não contemplou tudo o que era necessário, foi necessária a primeira alteração, que também não foi bastante, e portanto surge a necessidade de uma segunda alteração. O Bloco pergunta porque é que tudo isto já não foi previsto na primeira alteração, por exemplo, porque é que há a necessidade desta segunda alteração, dado ainda a dimensão do valor que está em causa. Face à falta também de informação de tudo o que está a justificar o aumento de valores, questionamos se é possível que a Junta de Freguesia faça chegar aos eleitos um documento justificativo das rubricas em que será necessário, portanto, as rubricas para o futuro. Claro que estamos as das mesas de voto, por exemplo, não vale a pena, mas portanto, tudo que são rubricas para o futuro, gostaríamos de ter acesso a mais informação e detalhada. Obrigada. Obrigado. Posso acrescentar? Acrescentar, por favor. A seguir ao Então, eu queria acrescentar tudo que me esqueci de referir, que o tempo a mais da execução da obra também devia ser proposto à Assembleia a aprovar. E, portanto, a nossa sugestão é que este assunto não seja votado hoje, seja feita outra Assembleia para tratarmos deste assunto, sejam enviados previamente os documentos pedidos pelo Bloco de Esquerda, pedidos por nós, porque é uma coisa séria, há penalidades para os eleitos, para os deputados que votam nestas coisas sem rede. E, portanto, não é penalidades financeiras até. Portanto, não é por dar cá aquela palha que se aprovam as coisas, não é
confiar nas palavras das pessoas, é com elementos concretos e confiando, sim, nas análises que fazemos dos documentos. E, portanto, nós tínhamos proposto, e vão desculpar a arrogância, nós tínhamos proposto uma comissão de acompanhamento que já previsse este tipo de coisas, ou seja, que fizéssemos, fazemos nas nossas casas, que visse com os nossos olhos que efetivamente as madeiras estão podres, que de facto custam X e que são precisas de substituir. Nós não temos base nenhuma para aprovar este aumento. Este aumento que significa 33% é relativamente ao valor inicialmente adjudicado. Portanto, é um valor absolutamente diferente daquele que foi adjudicado e nós precisamos de mais elementos. A nossa proposta é precisamente esta, de que um dia e um mês para estarmos isto no próximo. Bruna, faz favor. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Assim, relativamente a esta situação, quero referir que, primeiro, ver sempre com bons olhos que haja uma entrada de dinheiro para a freguesia e para ser aplicado e ser investido para melhoramentos em favor da mesma freguesia. Eu não tenho conhecimento da Inês, a Inês falou aqui a responsabilização, é um bocadinho, é a área dela. Eu vou-me focar no que diz o ponto 4, que é a aprovação daquilo que está ali, que é da receita e da despesa. No nosso entender e no meu entender, é assim, é uma entrada de dinheiro que vai ser gerida pelo Executivo. Nós, no final do ano, vamos ter acesso a onde foi investido. É possível que tenhamos, devemos ter responsabilidades, como a Inês diz. No meu entender, penso que não. Nós estamos a votar um ato de boa-fé também, porque é para benefício da nossa freguesia. Nesse sentido, assim, claro que também respeitamos a opinião dos outros e também acho que a boa ideia que eu estava a dizer, que até poderia-se ter visto noutra altura. No entanto, a nossa posição é esta. Existe aqui uma entrada de dinheiro que vai trazer benefício para a freguesia. Nesse sentido, nós estamos a acompanhar. Muito obrigado. Vou falar da Sónia, de intervenção. Vamos passar a palavra. Neste ponto 4 da ordem dos trabalhos, somos chamados a discutir e votar a segunda revisão orçamental modificativa ao nosso orçamento titular de plurianual de investimentos, PPI. Uma medida necessária e urgente para garantir a continuidade e conclusão de uma obra de extrema importância para a nossa freguesia. Não é do conhecimento de todos, a freguesia de Fiães encontrou-se a realizar a reabilitação do imóvel histórico conhecido como Quinta do Inspetor. Este projeto não é apenas uma intervenção estrutural, é um esforço para preservar o nosso património, revitalizando um espaço que terá um papel central na vida comunitária, ao albergar a sede da Junta de Freguesia e várias outras valências ao serviço da população. Durante o processo de reabilitação, surgiram trabalhos imprevistos e imprevisíveis. Estes desafios são comuns em obras de reabilitação, especialmente em edifícios antigos como a Quinta do Inspetor. As intervenções adicionais são necessárias para preservar a integridade do imóvel e adaptar o projeto às condições reais e atuais do edifício, que só se tornaram evidentes no decurso das obras. O valor necessário para concluir estes trabalhos complementares ultrapassa as previsões iniciais e para a qual a freguesia de Fiães não dispõe de recursos próprios suficientes. É importante destacar que o Executivo já solicitou apoio à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que foi prontamente acolhido em sede de reunião de Câmara, datada de 12 de agosto, na qual o apoio foi aceito por unanimidade. Esta colaboração entre a Junta e a Câmara será crucial para que este projeto, que beneficie toda a comunidade, seja concluído com sucesso. Neste momento, é essencial que nos unamos e colocamos o bem-estar da nossa freguesia acima de quaisquer diferenças partidárias. As cores políticas devem ficar à porta, quando se trata de garantir o progresso e o desenvolvimento da nossa terra. Este é um projeto que serve todos os habitantes de Fiães, independentemente das suas preferências políticas, e que terá um impacto positivo e duradouro para
para as gerações futuras. A concretização da obra não só preserva o nosso património histórico, como também proporciona à nossa comunidade um espaço modernizado e funcional para o futuro. No entanto, esta alteração orçamental não se destina apenas à conclusão da obra da Quinta dos Inspectores, mas inclui também verbas que se destinam a alargamentos para a freguesia, assim como ao pagamento das senhas de presença na formação relativa às últimas eleições legislativas. Por isso, o PSD vai votar favoravelmente neste ponto. Obrigado, Sónia. Eu passo a palavra ao Executivo. Que responda às questões para o levantar. Tem a palavra, Sr. Presidente. Este ponto está a criar um bocado de celeuma e um bocado de desconforto, estou a ver, principalmente no PS e no Bloco de Esquerda, o que não aconteceu, diga-se, na reunião de Câmara, pelos colegas do Partido Socialista, que votaram unanimemente nesta proposta. E porquê? E bem. E porquê e bem? Nós, em dezembro, vamos apresentar aqui o plano e orçamento do próximo ano. Faz sentido algum nós trazermos aqui todos os pontos que temos lá, que pretendemos fazer a requalificação de uma rua qualquer, com orçamentos e isso tudo? Não, nós estamos a pedir à Assembleia que aprove aquele orçamento. A execução é da Junta de Freguesia. A Inês está equivocada neste aspecto. Não tem qualquer responsabilidade. Tem uma responsabilidade perante os fianenses e perante fiéis, a dizer que não quer que a freguesia receba o dinheiro que estão a dar à Junta de Freguesia. Portanto, Estão a dar e a Junta tem que meter outro tanto. Calma. É esse, eu falei. É essa a questão que está aqui em cima da mesa. O que está a ser pedido é a esta Assembleia, a esta sessão, que há estes valores, há esta previsão de custos. Nós estamos, e respondendo um pouco ao Nelson, onde é que vamos buscar o resto do dinheiro? Já fizemos uma candidatura ao PRR que está aprovada em 13 mil euros. Estamos atentos a outro investimento. Naturalmente também temos fundos próprios para isso, como as transferências normais que recebemos. Agora, há aqui duas situações, que é, a partir de agora, se houver aprovação a esta Assembleia, então começaremos a diligenciar o que é correto para o Executivo tomar as suas decisões. A previsão normal são os tais 130 mil euros. Não há ordem de execução e, portanto, não havendo ordem de execução, não sabemos qual é o prazo para a sua conclusão. E isto que nós estamos aqui a dizer é, há verbas para serem alocadas à Junta de Freguesia e pedimos que aceitem essas verbas, que a Junta receba essas verbas. É só isso. Porque a execução é da Junta de Freguesia. Não há qualquer ónus aos membros da Assembleia, a não ser que estejam fora do desenvolvimento da freguesia. É só isso. O Xavier fala aqui em alargamentos, temos mais alargamentos previstos. Não consigo prever se é este ano ou não. Um deles é na Rua das Levadas, arranjar o entroncamento da Rua das Levadas com a travessa 25 de Abril. Há um bocado de passeio aqui na Rua Campinho Verde, que queremos fazer também. Há um protocolo feito só com a Câmara Municipal e um proprietário da Rua Campinho Verde, e que nós ficámos de executar depois disso a questão do portão. Portanto, há uma série, e depois queremos fazer mais alargamentos e focarmos um pouco na Estrada Real, que há lá zonas muito conflituosas. O Nelson, portanto, já falei. A Tatiana, a explicação é essa. Portanto, o dinheiro vem da Câmara, não há outro tipo de explicação. Vem do PRR para suprir essas necessidades de execução. Depois será em reunião de executivo, vamos analisar os documentos, vamos pedir a tal documentação fina. Não estamos aqui a falar de situações que vi aqui de forma de laxismo. Não é laxismo, é trabalho. E havendo aceitação por parte da Assembleia, ok, vamos desenvolver então um trabalho agora para dar força àquilo que a Assembleia nos legitima. Porque se tivermos um orçamento, e agora retomando o passado de dezembro, que nós aprovámos um orçamento para este ano, não houve nenhum documento que vamos fazer o alargamento na Rua X, daqui orçamento e tudo. Não é isso. É, ok, nós damos legitimidade àquela verba,
trabalhar. Se estiverem mal, nós estamos aqui a avaliar depois as contas na altura certa. É tão simples quanto isto. Não há outro documento. Portanto, também, se o Bloco de Esquerda, se quiser pôr à margem de ter a possibilidade de Junta receber dinheiro para fazer investimento, está na sua legítima função e para votar, conforme entende. O Bruno explicou exatamente o que é o ponto 4 que está aqui, que é isso que está a ser pedido, e, portanto, e o resumo que a Sónia fez, não tem mais nada a dizer. Não sei se alguém quer tomar a palavra outra vez. Vou seguir esta agora, Nelson. Você? Nelson, está? Eu pedi a palavra só para dizer algo que ouvi aqui coisas que me deixaram extremamente incomodados. Uma delas dizer que insinuações de que o PS está contra o desenvolvimento da freguesia. Nunca o PS esteve contra o desenvolvimento da freguesia, nunca o PS se mostrou contra a realização desta obra. Aliás, o Sr. Presidente deve se lembrar muito bem quando ainda convocava o PS para as negociações do orçamento e plano de atividades, que esta foi uma das obras que nós dissemos que nunca nos oporíamos, porque era uma das bandeiras do Executivo e do programa do PSD. Portanto, o PS nunca esteve contra, o PS não é contra o desenvolvimento da freguesia. Aliás, nós estamos aqui sentados porque queremos o melhor para a nossa freguesia, porque gostamos da nossa freguesia e queremos. Portanto, não podemos admitir que venham para esta Assembleia insinuar que o PS é contra o desenvolvimento da freguesia. Tenho dito. Obrigado. Tem a palavra, Inês. Obrigado. Reforçando aquilo que o Nelson disse, é evidente que foi uma boca ao estudo do Sr. Presidente de Junta. Dizer que, em relação aos trabalhos complementares, não é assim que se faz. E não é mesmo. Dizer que vimos aqui só aprovar o recebimento de um valor da Câmara, não é verdade. Eu não sei que elementos é que levou ao conhecimento dos vereadores do PS, não é, desconheço em absoluto, seja como for, não acredito que lhe tenham dado essa carta em branco, como aqui nos pediu. De resto, eu percebo pouco do Código dos Contratos Públicos, mas o que vejo no Código dos Contratos Públicos é que os trabalhos complementares são uma exceção, que devem ser pedidos com elementos concretos, que não há trabalhos complementares feitos com acho que vai custar mais X. Porquê? Porque um concurso público faz-se com um determinado valor e aparecem as empresas para responder, ou respondem as empresas com um determinado valor. Não é? Portanto, se calhar, se o concurso público tivesse sido feito com o valor que vai resultar do somatório destas alterações todas, se calhar teriam aparecido outras empresas, o que é manifestamente injusto na perspectiva de quem se candidata. Portanto, se eu me candidatar com 100 e depois pedir trabalhos a mais de 20, e depois mais 20, e depois mais 20, e eu tenho aqui um concurso de 160, que se calhar tinha aparecido o Xavier com uma proposta porreira pelos 160, não é? Se calhar. Portanto, não é assim que se fazem as coisas nos concursos públicos, não é assim que o Código dos Contratos Públicos pede, e não me acredito que tenha feito o pedido à Câmara sem quaisquer elementos. Não acredito. Não acredito que os vereadores tenham passado esse cheque em branco, porque continuo a dizer, porque nós somos responsabilizados, e até financeiramente, se houver uma fiscalização do Tribunal de Contas. E é a Junta que vai pagar a nossa multa. Não é com certeza. Muito obrigado. Vitor, se faz favor, tem a palavra. Vitor Gonçalves. Desculpa. Desta vez ninguém. Sr. Presidente, isto é caso para começar assim de uma forma um bocadinho descontraída, que é quem é que tem medo da democracia? Eu não. Primeiro queria lhe dizer que não tenho colegas no Partido Socialista. Tenho variadores que representam o Partido Socialista na Câmara Municipal e tenho colegas de bancada eleitos por fianenses para estar num órgão que faz a fiscalização daquilo que são as ações do Executivo e Fianense. Portanto, são dois campos diferentes. E
para demonstrar que as pessoas que estão aqui dentro são sérias e responsáveis, o Sr. Presidente mandou para os membros eleitos, julgo que foram os mesmos documentos para todos, eu vou desafiá-lo a demonstrar a toda a Assembleia os documentos que os meus colegas do PS receberam e votaram na Câmara Municipal. Desafio a resolver essa situação. Apresenta a esta Assembleia os documentos que os vereadores do Partido Socialista votaram na Câmara Municipal. Só para percebermos aqui algumas diferenças. Este é o primeiro desafio que lhe deixo. O segundo é reforçar aquilo que já disse anteriormente. Eu fui eleito por este órgão com uma missão, que é defender os fianenses que acreditaram num projeto apresentado pelo Partido Socialista. Portanto, quem tiver dúvidas sobre o que é que nos move, está muito enganado. Obviamente, eu não tenho qualquer tipo de dúvida de quem está aqui dentro e quem está aqui eleito. O que o move é a freguesia de Fiães, o bem-estar dos fianenses. Portanto, isso é completamente inquestionável. Agora, há uma coisa muito séria que temos de ter aqui em questão. E que a Tatiana aflorou de uma forma que eu também concordo. Se em minha casa eu fizer umas obras de 300 mil euros e a coisa derrapar para os 350, para os 360, para os 400, o problema é meu. Se for num órgão público, o problema é nosso. E temos todo o dever de perceber o que é que levou a essa derrapagem. Se na obra que eu faço custava 300 mil e derrapou para 400 e o meu pai me der 20 mil, o meu pai é um gajo porreiro, ajudou-me. Se o município me dá uma parte de uma verba, é evidente que este executivo não pode vangloriar-se porque o município vai transferir uma verba e estamos aqui todos satisfeitos porque o município vai nos transferir uma verba. Vai. Mas com que propósito? Porque correu bem? Porque aquela obra assumiu uma dimensão agora que não tinha anteriormente e o município achou que agora deveria reforçar a verba? Ou existe uma necessidade que é colmatar uma pequenina derrapagem, tá? Vamos lhe chamar pequenina, porque um concurso de 300 mil, se passar para 400 mil, bem, eu deixo, como diz o outro, é fazer as contas. Muito obrigado. O Nelson fez uma intervenção de defesa da obra, penso que não há nada a dizer. A Inês volta a tocar na tecla, portanto, temos aqui posições completamente antagónicas e visões completamente distintas, daí o caso concreto, de quando é transferido, quando é apresentado aqui o orçamento para o ano seguinte, nunca é apresentado, que não é possível, portanto, é uma previsão, o orçamento é uma previsão e não é um cheque em branco, porque a execução é da responsabilidade da Junta de Freguesia. É do Executivo, por isso é que é o Executivo, e é a parte deliberativa que é nossa. E, portanto, não temos qualquer ónus na decisão que está a ser tomada, a decisão cairá única e exclusivamente a respeito da Junta de Freguesia, porque depois nós é que vamos encetar esse processo todo e ver então qual é o valor total. O Vítor Gonçalves, eu já expliquei quais são os problemas concretos da obra e também respondendo um pouco à Inês, que era impossível o que nós foi detectado agora ser detectado na altura do concurso. Portanto, a Inês também, se calhar de forma ardilosa, tentou puxar e insinuar, usando as palavras que foram ditas pelo primeiro interveniente, insinuar que nós fizemos um concurso a baixo custo para depois a obra subir. Não foi. Não foi. Há até disso que nós fizemos. Houve o concurso, a primeira vez ficou deserto, fazemos um novo concurso
E, portanto, foi isso. Não foi exatamente, não foi nada. Porque não estava contemplado, ou não está contemplado, estas patologias, e nós podíamos, se calhar, estar aqui ou não estar aqui a falar neste assunto e invernizar as madeiras, pintar as paredes bonitinhas, porque estou de passagem. O meu tempo está a terminar e portanto, inaugurava-se a obra, não havia qualquer tipo de rapagem. No entanto, daqui a 2, 3 anos, a casa estava novamente em obras. Isso era má gestão e nós não entramos nesse tipo de má gestão. Portanto, nós tentamos arranjar apoios, financiamentos, para que as patologias que nós fomos identificando fossem possível colmatar. E é isto que, portanto, há apoio nesse sentido e queremos resolver isso. Muito bem. Acho que o debate está concluído e Peço desculpa só, Omar. Eu deixei um desafio ao Sr. Presidente pelos pedidos da chuva, tentou ignorar. Eu só queria perceber se ele aceita o veto. Não, Vitor, não tentei ignorar, até porque também alguma pessoa te ajudou a pensar que eu tinha me esquecido de dizer. Eu não tenho naturalmente a carta que pedia à Câmara aqui comigo, não é? Não trago os documentos para a Assembleia. Não posso apresentar nada que não tenho nada. Peço desculpa. É uma coisa rápida. Sr. Presidente, tenho 45 anos, aprendo todos os dias, mas não preciso de ajuda sem perigo. Não preciso de ajuda de ninguém, nem queria ajudar ninguém. Portanto, eu relembrei porque eu fiz um desafio muito sério. E era para o Sr. Presidente poder demonstrar a toda a gente, primeiro, que conhece a informação, porque conhece o sentido de voto do Partido Socialista na Câmara Municipal, mas não conhece, por exemplo, aquilo que o seu partido e o Executivo da Câmara Municipal faz, se não tinha pelo menos o conhecimento dos documentos. Eu só queria reforçar que perdeu-se a oportunidade do Sr. Presidente demonstrar perante esta Assembleia o porquê das dúvidas do Partido Socialista em Fiães. Porque os vereadores votaram num documento em que está elencado, como fazem em várias situações, todo o tipo de intervenção que são feitas, em que é enunciado os valores que são atribuídos a cada intervenção e a necessidade que justifica essa intervenção. Invernizar madeiras é uma coisa muito vaga. É só colocar verniz, precisa de um tratamento, durante quantos dias? Se esta Assembleia tivesse conhecimento, ou se tivessem convidado, por exemplo, alguém da parte do empreiteiro, por exemplo, que nos viesse explicar o porquê desta necessidade de obras extra, ou daquilo que quiserem chamar, se calhar toda a gente estaria mais confortável aqui. É só isso que eu queria dizer. obrigado. Desculpe. Para concluir, E eu termino também e penso que o Vítor Gonçalves terminou a intervenção exatamente, se calhar fiz-me perceber mal no início e, portanto, disse exatamente aquilo que eu queria que fosse dito. Os vereadores votam quando têm um plano, quando têm orçamento, plano de execução e tudo bem. Vereadores, o Executivo da Câmara. A Assembleia Municipal não faz isso. Era isso, e estamos a confundir aqui o que é uma Assembleia e o que é o Executivo. Era o Sr. Presidente é que confundiu quando falou na variação do Partido Socialista na Câmara Municipal e a Assembleia de Freguesia de Fiães. Era então um erro bem antes. Era só isso. Estamos esclarecidos. muito bem, passamos à votação. Sobre esta, eu vou ler outra vez o nome. Sobre esta segunda revisão orçamental modificativa ao orçamento e PPI, Plano de Reunião Anual de Investimentos. Quem vota contra?
com 6 votos contra e 7 votos a favor. Sr. Presidente, declaração de voto. Sim, por favor. Oral. Posso ser aqui? Assim é mais fácil depois o programa. E mesmo a declaração de voto do PS. O PS vota contra pela manifesta desonestidade intelectual deste Executivo que nos privou do conhecimento de documentos importantes para a tomada de decisão. As coisas querem-se claras e, objetivamente, fugiram aqui à responsabilidade de trazer elementos que nos possibilitassem aprovar esta revisão. Já estamos habituados a não ter acesso a alguma documentação, mas como dizia o Bolso, não passará. Nossa Presidente, eu fiz de honra, se faz favor, também. É uma declaração. Não. Sr. Presidente, o voto tem também uma declaração a dizer. Pode já falar. É a palavra, por favor. Obrigada. O Bloco de Esquerda de Fiéis, desde sempre se manifestou favorável a uma requalificação com rigor e qualidade para aquele que é um espaço bastante novo para a cidade, como é o caso da Quinta do Inspetor. No passado, não objetámos ao pedido da Junta de Freguesia no sentido de lutar por um projeto mais ambicioso, que tivesse em conta as especificidades do edificado já antigo. Nesse mesmo momento, o Bloco de Esquerda foi determinante para fazer avançar um projeto a que a população da cidade tanto ansiava. Porém, neste momento não está disposto a passar cheques em branco a um executivo que solicita reforços desta envergadura, sem o justificar previamente e que nesta Assembleia manifestou que não apresentaria os documentos. Ademais, consideramos que as verbas que são solicitadas devem ter sido previamente acalculadas no lançamento do concurso público, caso o interesse público fosse de facto salvaguardado. Obrigada. Obrigado. Sr. Presidente, talvez uma última intervenção. Não é intervenção, é senador, porque eu não posso intervir depois da situação. Só para dizer que a desonestidade intelectual foi exatamente o que foi dito aqui, porque tentaram confundir o que é a competência da Junta de Freguesia e a competência da Assembleia de Freguesia. Isto é que é desonestidade intelectual. Posto isto, eu dou por encerrada a ordem do dia. E chegados a esta altura, eu faço a pergunta se a mesa está autorizada a proceder à elaboração de uma minuta a posteriori. Eu quero que seja feita hoje. Alguém vota contra que a minuta seja feita a posteriori, num prazo curto? Alguém se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade que a minuta seja feita nestes termos. Agradeço a todos a presença e desejo a todos um bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado. Agora,